Eu quero ainda mandar um abraço aqui para o nosso amigo Marquinhos, o Elton, o Martinez e o Alan. E o Alan aí ligadinho conosco. Quero falar um pouquinho hoje sobre as Escrituras, bem rapidinho mesmo, nosso fé e moral da igreja, falando sobre a questão dos sentidos da Escritura, aonde nós podemos entender com profundidade, um pouco melhor, quando nós sabemos que a Escritura ela tem um sentido muito mais profundo do que aquilo apenas que a letra mostra, né? Ela tem um sentido literal, mas também um sentido espiritual. Vai falar a carta aos Hebreus o seguinte, que toda a Escritura é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do corpo, e das juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Isso está em Hebreus 4, 12 ao 13. Então, nós precisamos meditar a palavra de Deus sempre, né? Para que ela nos dê força, para que ela nos conduza. Então, como ler a Bíblia? A Bíblia não é um livro caído do céu, né? Ela não foi ditada de forma mecânica por Deus, escrita pelo autor bíblico, pelo hagiógrafo, mas é um livro que passou pela mente de judeus e gregos, numa faixa de tempo que vai do século XIV a.C. até o século I depois de Cristo. Ou seja, um tempo bem longo para ser escrito entre o Antigo e o Novo Testamento. É por causa disso que é necessário usar uma tradução feita a partir de originais e com seguros critérios também científicos. Claro que não cientificismo, né? O método histórico crítico ele pode ser usado, mas não abusado, não usado para matar a Escritura, mas apenas para ajudar. Alguns usam da forma errada esse método. O Catecismo da Igreja Católica ensina o seguinte, que Deus, na sua condescendência de sua bondade, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Ou seja, tem coisas na Escritura que a gente escuta, a gente lê e se assusta. Tipo, Deus está com raiva, Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, Deus voltou atrás. Várias expressões que para nós é estranho. O braço de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus, o nariz de Deus, as narinas de Deus, sentir o odor podre dos pecados dos homens. Tudo isso é uma linguagem humana para falar de coisas espirituais, porque Deus é espírito, né? Claro que a gente sabe que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas quando nós falamos em especial do Antigo Testamento, os autores sempre vão colocando uma linguagem que as pessoas entendam, porque como é que nós iríamos compreender a Escritura se fosse uma linguagem totalmente espiritual, angelical e divina, sem passar pela nossa inteligência? Não teria como. Então Deus tem essa profunda caridade para conosco, esse profundo amor, explica para que a gente possa entender. Ele se abaixa até nós, né, como fala São João Crisóstomo, se abaixa com descendência e nos explica de forma simples, como uma criança, como criancinhas, a sua palavra. Então, é preciso ter essa humildade para entender bem a palavra de Deus. Então, neste mês da Bíblia, vamos procurar ler mais as Escrituras, meditar, se alimentar dessa palavra que transforma e muda a nossa vida sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, obrigado pela audiência de vocês.